Olá, o Filosofando está começando. Filosofando é o seu programa de filosofia e de filosofia espírita que vai ao encontro do conhecimento desenvolvido ao longo do tempo numa infinita jornada em busca da verdade e do bem. O programa Filosofando tem por objetivos oferecer a você um aprofundamento dos conhecimentos ofertados pela codificação espírita através da sua filosofia portadora de princípios eternos e imutáveis. Todo projeto tem uma arquitetura de valores e o projeto Estudos Filosóficos Espíritas, que inspirou este programa Filosofando, não poderia deixar de construir a sua, tendo como referencial os princípios supremos de moralidade e ética estabelecidos por Jesus de Nazaré. Lembramos a você que este programa vai ao ar na TV Mundo Maior todas as quartas-feiras, às 19 horas, com horários alternativos, ao longo da semana, às terças-feiras, às 5 da manhã, aos sábados, às 8 da manhã e aos domingos, às 15h30 horas. O site da TV traz a nossa página Filosofando, com todos os programas gravados até hoje. Você pode procurar lá por assunto, inclusive. Você também pode acessar os programas anteriores através do canal da TV Mundo Maior, programa Filosofando no YouTube, bem como no nosso site filosofiaespírita.org. Você também pode nos encontrar no Facebook, facebook.com/cforg. Lembramos ainda que este programa, bem como os demais programas da TV Mundo Maior, contam com a sua colaboração. Associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38. Muito bem, nós estamos hoje dando sequência a um trabalho muito importante feito pelo nosso companheiro Adriano Calçoni, pesquisador do Movimento Espírita aqui de São Paulo. Calçoni é autor de 2 livros de grande importância para nós, estudiosos do Espiritismo. Em Nome de Kardec, que nós abordamos rapidamente no programa anterior, por isso é importante que você adquira o livro para que você possa entender mais aprofundadamente o que lá está, as pesquisas que o nosso companheiro fez. E hoje nós estamos falando sobre o livro que Calçoni escreveu também, Madame Kardec, a história que o tempo quase apagou. Essa maravilhosa mulher de garra, de coragem e de muita fé. Fé no trabalho do seu esposo, fé no espiritismo, fé na Sociedade Espírita de Paris. Bem-vindo, Calçoni, mais uma vez entre a gente. Muito obrigado, Vamos lá? Sônia. Vamos lá. Então, no programa anterior, nós paramos num aspecto bastante interessante de característica do movimento espírita brasileiro, que quase está copiando a derrocada do movimento espírita francês em algumas nuances, não é? Porque, afinal de contas, o ser humano é o mesmo em qualquer lugar. Então, nós paramos no programa anterior falando um pouquinho sobre as opiniões que são inseridas no contexto da codificação da filosofia espírita, alguns dirigentes, alguns médiuns também, que muitas vezes profetizam eventos, fatos que estão por ocorrer, como quando, na verdade, a doutrina espírita é uma doutrina de bom senso, de coerência, jamais faria profetismo. E principalmente as ideias pessoais de alguns dirigentes, alguns divulgadores de filosofia espírita. A gente tem que estar um pouquinho atento com relação a isso. Na dúvida, consulte a codificação, ela está aí para que a gente possa se assegurar da verdade. Não é? Muito bom, Calçoni. Vamos lá? Vamos lá. Sequência aquilo que a gente parou no programa anterior, por favor. Pois é interessante observar essa questão do personalismo, né? Isso. Porque nesse espiritismo que a gente fala do pós-Kardec, né? Pós a desencarnação de Allan Kardec, assim que o Pierre Gottin-Leymarie, que foi o encarregado de assumir a Sociedade Anônima, a direção da Revista Espírita, a direção da Livraria Espírita, a partir daquele momento, que foi o momento de setembro de 1872, estava muito em voga as sociedades científicas em torno do mundo, né? E vendo então aquela movimentação, ele decide, até por conta própria, de que o espiritismo precisava tomar um novo sentido a partir daquele ponto,
que é um sentido mais cientificista. Sim. Né? Então, a partir de uma leitura pessoal dele, Sim. diante do que ele estava vendo, que estava acontecendo, né? Sem consultar de forma alguma o comitê da Sociedade Anônima, ele gera um novo direcionamento para a doutrina, né? Uhum. Que é um direcionamento cientificista, que vai tomar outros rumos depois, e isso acaba causando ou até acentuando esse sincretismo que a gente fala, né? Entendi. Porque abre muitas possibilidades e eles não existe nenhum tipo de controle sobre essas possibilidades. Sei. E isso acaba tomando rumos bem complicados, né? Isso é um problema, o fato de que muitas vezes nós nos achamos no direito de exprimir as nossas próprias opiniões, e temos, mas não no sentido de inseri-las no contexto daquilo que o Espiritismo preconiza, né? Exatamente. Bom, vamos voltar aqui a nossa atenção no livro sobre Madame Kardec. Bem-vindo novamente ao Filosofando Sempre. O livro Madame Kardec, a história que o tempo quase apagou, que você escreveu, Adriano, por que você decidiu escrever sobre essa quase esquecida e importante figura do Espiritismo? Pois é, Sônia. Inicialmente, o meu interesse se deu por conta de descobrir quem era essa artista Amélie Gabrielle Boudet, né? Uhum. Existia uma artista na história da doutrina e uma pessoa importantíssima, que era a esposa de Allan Kardec. Sei. Então, inicialmente, eu fui em busca dessas fontes, de tentar encontrar quem era essa artista e o que ela havia deixado em termos de artes, e principalmente o cuidado que ela teve na questão das artes mediúnicas, no quesito da divulgação, no quesito do correto entendimento das artes mediúnicas de sua época. E aí surge, então, para nossa felicidade, a brochura da Madame Berthe Fropo, que hoje já, inclusive, já tem tradução na internet, que é chamada de Muita Luz. Exatamente. A Berthe Fropo foi uma amiga íntima da Amélie. Eles moravam 900 metros de distância, assim. E a própria Berthe vai admitir, né, que era uma amiga do casal e tudo mais. Sim. E a partir dessa obra, então, né, que nós levantamos, nós descobrimos que existia uma Amélie com uma força feminina muito pulsante, né? Uma espírita que incentivou muito o marido, até naqueles momentos em que ele estava muito duvidoso, né, cauteloso, e também com problemas financeiros, porque eles passam por problemas financeiros, e ela tendo ali a sua reserva, ela incentiva, por exemplo, o marido à publicação do primeiro fascículo da Revista Espírita, em 1858. Sim. Ela fala, não, vamos acreditar no projeto, é um projeto que vai dar certo. Eu vou aqui separar os meus fundos para ajudar, né, para deixar selecionado para a publicação da primeira edição. Então, há um incentivo financeiro, há um incentivo moral, há um incentivo literário, né, quando eles estiveram juntos. Ela basicamente lia os trabalhos, né, que Allan Kardec ia costurando ali, ia somando por meio das obras fundamentais. Sim. E depois da desencarnação do professor Kardec, ela passa então a ser a principal acionista da Sociedade Anônima e a principal divulgadora e cultivadora das obras fundamentais, o cuidado que ela teve, né? Há relatos, Sônia, que ela separou do próprio bolso 25 mil francos, que é uma verdadeira fortuna à época, era uma verdadeira fortuna. Isso equivaleria a euros hoje? Você fez o cálculo ou não? Não é possível essa relação por conta da distância de tempo. Entendi. Mas a informação que a gente tem é que era uma razoável. fortuna mesmo. Sem né? dúvida. Ela separou esse Investimento, dinheiro, né? E fez contato por meio do seu comitê com as várias tipografias onde as obras fundamentais e complementares eram impressas, né? Entendi. Para que pudesse resgatar todos os clichês, para que isso não se perdesse e que eles pudessem gerar novas edições sem deturpação, sem nenhum tipo de problema. Que trabalho imenso. Sim, e ela também teve uma outra ação muito importante, que eu costumo dizer que ela foi a pioneira da comunicação social espírita, né? Por conta de uma preocupação mesmo estratégica com a propagação das obras de Allan Kardec, né? E principalmente que essas obras chegassem às pessoas que não pudessem pagar tanto. Ela teve um cuidado em apresentar obras de qualidade para todos os bolsos. Sim. Então isso foi uma grande surpresa, a gente encontrar uma Amélie
que à época já estava com 74 anos, Sim. extremamente lúcida. Ela administrava mais de 10 imóveis em Paris, que são os imóveis que ela herdou do seu pai, o tabelião Boudet, que era um rico tabelião, né? Ela passa a herdar esses imóveis em Paris. Então, ela lida com negócios, com pessoas. Era uma empreendedora nata mesmo, né? Extremamente lúcida. Então, você falou inicialmente que ela era ligada às artes plásticas, não é isso? Isso, exatamente. Apenas o que a gente sabe dela é que ela era uma autêntica professora, né? Que ela, inclusive, atuou junto com Kardec quando ele abre aquela associação, aquela escola, etc. Não é? Isso. Mas essa face de atuação de Amélie, a gente não sabia, né? Quase que ninguém conhece isso. Exatamente. Nós descobrimos que ela foi uma pintora minimalista. Olha, que interessante. Ela se especializou nessa técnica, né? Sim. E assim, um grande pesar para nós, Sônia, foi não encontrar, não apenas esse material, né? Sim. Essa inclinação artística dela, mas Sim. nós não encontramos qualquer tipo de documentação, fora a certidão de nascimento e óbito, nós não encontramos qualquer tipo de documentação dela. Que né? pena. Por conta de um descuidado mesmo dos continuadores. Então, nós temos alguns hiatos ainda da história dela, no sentido mais íntimo, familiar, que é importante também para que a gente entenda quem foi essa grande mulher, né? Você acha que vai ser possível algum dia a gente descobrir mais sobre essa magnífica mulher? Pois é, nós estamos torcendo. Inclusive, há uma informação do Canuto Abreu de que ela publicou 3 obras. Sei. Né? Essas obras foram adotadas pelo ensino francês da época. Ai, que maravilha. Então, nós estamos tentando resgatar. Então, Nossa. o nosso amigo que está nos ouvindo e tiver alguma informação, seja aqui ou na França, que possa nos ajudar a resgatar essas obras literárias. Será que a biblioteca em Paris, as bibliotecas, principalmente as oficiais, não teriam essa documentação registrada? Pois é, teve um amigo recentemente agora na Biblioteca Nacional da França e ele não conseguiu encontrar. Ai, que E há pena. relatos na Revista Espírita de que ela publicou essas obras e que foram adotadas pelo método educacional francês. Nós então vamos há uma encontrar. expectativa de que nós localizemos, né, Sem dúvida esses livros. nenhuma. Os bons Há uma espíritos expectativa. vão nos ajudar nesse sentido. Nós vamos para um pequeno intervalo, mas a gente já volta já já. Não sai daí, hein?